Imagine você fazer uma lua de mel num cruzeiro e seu parceiro simplesmente desaparecer depois de uma noite de muito álcool. Pois é esse caso que vamos investigar hoje, logo depois de você deixar um like aí embaixo e também da gente ouvir uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoas, o vídeo de hoje é patrocinado pelo World of Warships. World of Warships é um jogo multiplayer de guerra naval para PC e é gratuito. Nele você pode escolher uma dentre as várias classes de navios do jogo e jogar com seu time nos mais de 40 mapas disponíveis. Dá uma olhada no gráfico desse jogo, é um jogo muito bonito, já é um jogo muito imersivo e algo que aumenta ainda mais a imersão é o clima dinâmico. O clima do jogo vai alterando de acordo com a situação que tá rolando na gameplay. Você pode jogar com navios de guerra, com contratorpedeiros, porta-aviões, cruzadores e até submarinos. As suas partidas podem ser como lobo solitário ou você pode jogar com seus amigos e todo mês eles lançam uma novidade, então não é um jogo que enjoa. Vocês podem usar o cupom BRAVO na hora de registrar sua conta para ganhar diversos brindes como navios, dobrões, que é o dinheiro do jogo, e até 7 dias de conta premium de graça. O link para baixar tá aí na descrição, é gratuito, também está disponível para console, dá uma olhada no link aí da descrição e muito obrigado World of Warships por patrocinar esse vídeo. George Alan Smith IV nasceu em 3 de outubro de 78 e é filho de Maureen e George Smith III. George era a imagem do filho perfeito. Ele era carinhoso, respeitava os pais e era muito dedicado ao trabalho, tanto que ele queria assumir a loja do pai de bebidas para que o pai pudesse descansar. Nessa mesma época, ele tinha acabado de casar com Jennifer Hegel. Os dois eram perdidamente apaixonados um pelo outro. George e Jennifer se casaram depois de 3 anos de namoro e a cerimônia foi beira-mar e a lua de mel foi no cruzeiro Brilho no Mar, que rolou no final de junho de 2005. A enorme embarcação possui capacidade para levar até 2.500 passageiros e possui mais de 290 metros de comprimento, ou seja, um baita navio. O roteiro da viagem era de 2 semanas, onde eles iam passar pela Turquia, pela Grécia e por fim na Itália. Assim que embarcaram, o casal conheceu Paul e Galina, que também estavam em lua de mel. Os dois casais se deram muito bem imediatamente e começaram a passar boa parte do tempo juntos nas áreas comuns do navio. Muitos desses momentos aconteceram em festas noturnas, já que Jennifer e George adoravam participar delas. Eles viravam as noites conversando e bebendo muito. Na verdade, eles até eram meio fraquinhos para álcool e a viagem foi seguindo assim até o dia 4 de julho. Na noite desse dia, Jennifer, George, Paul e Galina foram até o cassino do cruzeiro para se divertirem. Jennifer passou a maior parte do tempo jogando Jack Black, já George preferiu ficar jogando Craps, que é um joguinho de dardos. Aqui tá a imagem da câmera de segurança deles. Durante a jogatina, um jovem chamado Josh Askin se juntou à mesa. Além do Josh, ele também estava acompanhado de Zachary e Greg Rosenberg, que eram primos, e de Rush Kaufman, que é um amigo dos dois. Josh conheceu esses 3 aqui no navio e eles estavam andando juntos, e durante a noite, o George precisou ir até a cabine para poder pegar mais dinheiro para Jennifer poder continuar jogando. O Josh foi junto com ele até a cabine e o Paul, o cara do casal que também estava em lua de mel, comentou que quando eles pararam de jogar, eles já estavam muito bêbados. Ele tentou convencer o George que já era hora de ir pra caminha, sabe? Deu, porém eles não pararam por aí. Na manhã do dia 5 de julho de 2005, uma passageira que estava nesse cruzeiro foi até sua varanda para tirar umas fotos da paisagem. Eles tinham acabado de chegar na Turquia e eis que ela se depara com uma mancha de sangue no bote salva-vidas que fica logo próximo ali à sua cabine. A segurança do cruzeiro foi imediatamente acionada e eles foram checar o quarto 9062, que era o quarto que ficava imediatamente acima do bote. Era nesse quarto que a Jennifer e o George estavam hospedados, porém nenhum dos dois estavam lá na manhã. Eles tentaram contato com o casal, mas foi sem retorno, então a segurança viu que eles estavam andando com o Paul e com a Galina nos dias anteriores e decidiram perguntar pra eles se eles sabiam de alguma coisa. O casal ficou abismado que o George tinha sumido e a segurança do hotel conseguiu encontrar a Jennifer, que estava no spa, para uma massagem que ela já tinha marcado vários dias antes. Então o outro casal e a Jennifer foram chamados para uma reunião para informar para ela que o seu marido havia desaparecido. E aliás, eles presumiam também que ele estava em alto mar. Ela ficou meio desesperada, contou que não tinha memórias do que tinha acontecido, só lembrava que chegou no quarto depois de jogar o cassino e que quando acordou o George não estava lá. Ela assumiu que ele tinha ficado no quarto do Paul e da Galina ou que tinha saído mais cedo para encontrar os amigos, então não se preocupou a princípio, achou que ele estava bem e seguro. A polícia turca foi chamada até o navio e uma investigação começou a rolar. Então todos os jovens que estavam na noite anterior com o casal foram chamados até o lobby do hotel para começarem a detalhar o que aconteceu na noite anterior.
O relato dos estudantes começa logo após o fechamento do cassino, que rolou às 2h30 da madrugada. O Josh contou que o George, a Jennifer e todo mundo pegaram um elevador para ir pro andar da discoteca e junto estava o gerente do cassino, o Lloyd Botta, e eles notaram que ele estava agindo de forma meio estranha. Lloyd direto estava colocando os braços por cima dos ombros da Jennifer e isso estava deixando todo mundo muito desconfortável. Mas enfim, o papo continuou na discoteca, eles ainda estavam bebendo e Rusty, um dos jovens, percebeu que o clima entre George e Jennifer estava meio tenso, num sentido bem mal. A Jennifer estava até dando uns chutes nele com a perna assim, como se tivesse o repreendendo. Em seguida, a Jennifer levantou bem brava e saiu andando e o Lloyd foi atrás dela. Os estudantes contaram que eles não sabem para onde eles foram, mas eles continuaram na discoteca junto com o George até as 3h30 da madrugada. Eles chegaram na cabine do George bebaços às 3h52 da madrugada e a Jennifer não estava lá. Quando o George percebeu a ausência da mulher, ele logo quis ir atrás dela e, de acordo com os próprios rapazes, eles começaram a discutir se deveriam realmente ir atrás dela ou não, pois eles não estavam ali nas melhores condições. No fim das contas, eles decidiram ir, eles se separaram e encontraram George aqui nessa região do navio às 4 da madrugada e levaram ele de volta pra cabine e o deixaram sozinho lá. Isso é o que eles contaram, essa é a versão deles. Porém, o ocorrido continua na versão de Clet Hyman, que é um chefe de polícia que estava no cruzeiro. Ele começou a ouvir uma discussão na cabine ao lado exatamente às 4 da madrugada. My wife and I were awakened by yelling coming from the Smith cabin. This yelling sounded what I would liken to a drinking game. Suddenly, though, there was an argument out on the Smith balcony. This argument appeared to be between 3, maybe 4. Ele conta que um tempo depois ouviu um dos homens dizer boa noite como se estivesse se despedindo das pessoas que sairiam da cabine e 3 pessoas saíram. Isso não bate com a história que eles contaram, já que eles afirmaram que 4 pessoas foram até a cabine. Se só 3 saíram, um teria que ter ficado lá. Em seguida, Clayton conta que começou a ouvir a voz de um homem vindo do quarto do lado e começou a ouvir barulhos de coisas sendo arrastadas e de portas abrindo e fechando bruscamente. Bom, o policial estava em uma cabine ao lado da cabine do George, que sumiu, porém tinha a cabine do outro lado que também ouviu algumas coisas. There was what I call trashing of the room sounds. I thought somebody was throwing furniture around, either mad or having a good time, so we dismissed it at that point. Minutos depois, Clayton diz ter ouvido um barulho horrível que foi muito alto, seguido de um silêncio total. Os investigadores acreditam que esse som era o corpo de George batendo no bote salva-vidas. Por volta das 4h30 da madrugada, a Jennifer foi encontrada desmaiada em um dos corredores. Os estudantes afirmaram que depois que saíram do quarto de George, não encontraram com ela e foram direto para a cabine de Zack, onde eles pediram um prato de comida e dividiram. Bom, isso era a história completa que eles contaram, porém não convenceu os investigadores, só que ainda existia uma suspeita, que é a própria Jennifer. Ela chegou até aí ao programa da Oprah para dizer que ela não tinha nada a ver com isso, e o capitão do navio disse que aquilo não se passava de um infeliz acidente, onde George, bêbado, se sentou provavelmente na varanda e acabou caindo. Mas a família do George não acreditava nessa versão, afinal, e o quarto bagunçado, e as manchas de sangue, que tudo aquilo significava? Além disso, encontraram manchas de sangue também nos lençóis, o que indica que alguma briga aconteceu ali. O advogado da família, o Mike Jones, imediatamente começou a trabalhar no caso para provar que não foi um acidente, mas sim um homicídio. Ele passou a vasculhar documentos do navio e focou nos 4 estudantes que cada vez se mostravam mais e mais suspeitos. Primeiro ele pegou o depoimento do Josh, que falou isso daqui. Do you know if George Smith was murdered? Invoke my Fifth Amendment right. Do you know who killed George Smith? Invoke my Fifth Amendment right. That's a yes or no answer. Em praticamente todas as perguntas, ele invocava a quinta emenda, que pra quem não sabe é basicamente o nosso direito de permanecer calado. O Josh disse que foi informado a ele pelas autoridades que se ele desse qualquer outra versão de um depoimento que ele já tinha dado, ele poderia ser preso com acusação de falso testemunho, e então ele foi aconselhado pelo próprio advogado a ficar invocando a quinta emenda quando chegasse em detalhes perigosos. O advogado de Rush e do Zack, que são os outros 2 jovens estudantes, falaram pra eles fazerem o mesmo, já que eles estavam cooperando com a investigação, mas deram essa informação que eles não poderiam se contradizer, e eles começaram a fazer isso para se proteger, afinal eles já tinham falado tudo. A única pessoa que resolveu continuar falando foi o Greg, que ele foi procurado em 2010 para depor, e curiosamente nesse período ele estava preso por tráfico de drogas. Na prisão ele disse que não lembra de ninguém ter matado o George nem nada do que aconteceu, e que a única coisa que ele lembra é que eles pediram comida logo depois de se despedir do George. Porém, o advogado Mike conseguiu acesso aos documentos internos do navio, incluindo os registros de cada pedido daquele dia, e não consta nada, nenhum pedido foi feito depois das 4 da madrugada naquele dia.
Para fazer a última checagem, a suspeita em cima do gerente do cassino, o Lloyd Botta, perdeu força após testemunhas dizerem que quando estavam transitando ali pelo navio durante aquela madrugada, eles viram o Lloyd sozinho depois do horário em que ele saiu com a Jennifer. Além disso, os registros de entrada e saída da cabine mostraram que ele entrou na sua cabine às 3h25 da madrugada e nesse horário a Jennifer e o George estavam andando pelo navio. A Jennifer também foi vista por testemunhas, ela saiu da discoteca às 3h30 da madrugada muito bêbada e foi vista sozinha. Então isso indica que o Lloyd e a Jennifer saíram juntos da discoteca, mas não permaneceram juntos. O fato dela estar sozinha foi confirmado por funcionários do hotel que até ajudaram ela ali a pegar o elevador e posteriormente ela desmaiou nos corredores na mesma hora em que o George sumiu. Sendo assim, esses álibis são incontestáveis, então a atenção se voltou novamente para os 4 estudantes. O advogado Mike olhou mais documentos e ele viu lá que tinham diversas queixas contra os jovens porque eles estavam fumando dentro de locais fechados e também assediando funcionárias. 2 dias depois do desaparecimento, uma passageira registrou queixa contra eles por conta de violência sexual. Pois é, ela disse que estava muito bêbada quando tudo rolou, mas lembra deles estarem com uma câmera na mão gravando toda a cena do abuso e no fim das contas eles não foram acusados de estupro. Porém, essa informação da câmera ajudou na investigação do caso do George. Eles encontraram na câmera uma filmagem feita 1 hora depois do desaparecimento do George. Lá eles estavam se filmando e rindo, e o único que não estava presente nessa filmagem era o Josh. They pass a video camera around, filming themselves, commenting about George's death in a very callous way. And they're laughing and joking very callously about him being wealthy, and certainly the way they were talking. They either knew or they had a pretty good sense of what had happened. O Rush, um dos jovens, chega a se referir ao George falando de cair de paraquedas e coisas do tipo, fazendo referência à suposta queda dele da varanda. O Greg, durante a gravação, ficava falando diversas vezes que ele era gangster e os advogados dos jovens resolveram não comentar sobre o vídeo, mas disseram que eram apenas comentários de jovens bobos. Mesmo com uma boa ideia de quem seriam os culpados, ainda restava a dúvida do porquê isso aconteceu. Algumas pessoas que estavam no cassino relataram que o casal falava frequentemente que eles tinham dinheiro, além do fato que eles estavam se vestindo com roupas de marca e o George até estava usando um relógio caríssimo. Isso pode ter resultado numa tentativa de roubo por parte dos estudantes. O advogado Mike acredita que ao levarem o George pro quarto, os 4 começaram a discutir sobre ir embora ou começar a vasculhar tudo procurando dinheiro, e pode ter sido essa discussão que os vizinhos estavam escutando. Porém, eram 4 pessoas, e o vizinho disse que só 3 saíram do quarto, e alguém ficou lá dentro mexendo nas coisas. Essa terceira pessoa podia ser o Josh, que ficou pra trás vasculhando todo o local e fazendo todo aquele barulho. Segundo Mike, a mancha de sangue que tinha no lençol poderia ser de quando um dos jovens estava tentando tirar o relógio do George à força e acabou o machucando. Aí ele acordou, eles acabaram caindo no soco, e foi nesse momento que eles acreditam que o George ou caiu ou foi jogado pela varanda. O desaparecimento de George Smith continua sendo um mistério mesmo 18 anos depois do caso ter acontecido. A família segue tentando entender o ocorrido e em 2014 eles chegaram a oferecer uma recompensa de $100 mil por qualquer informação que alguém tivesse. O caso ainda tá aberto e agora tá com o FBI de Nova York, que tá com uma nova equipe para investigar o caso, então possivelmente em breve teremos novas notícias. Vocês podem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e aproveitando que vocês estão dando scroll aí, deixa um like, se inscreva no canal se você for novo por aqui, tem muito conteúdo parecido com esse aqui no canal. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.